Olá, galera! E aí, estou aqui de novo para mais uma aula de matemática. Hoje vamos falar sobre MMC e MDC, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. O mínimo múltiplo comum, nós lembramos de múltiplos, conjunto é infinito, são os resultados da tabuada de um número natural e nós vamos pegar o menor número igual, diferente de zero. Já o máximo divisor comum, nós lembramos dois divisores. O conjunto dos divisores ele é finito. São números que dividem outro de uma forma exata. E nós vamos pegar o maior número igual entre eles. O mínimo múltiplo comum funciona da seguinte forma. Vamos ver os múltiplos de 4. Nós temos aí essa sequência. 0, 4, 8, 12, 16. Quem não lembra, o que nós temos que fazer? Se nós estamos tentando encontrar os múltiplos de 4, nós vamos pegar os números naturais e vamos multiplicar 4 pela sequência de números naturais. Então, 4 vezes 0 é igual a 0. 4 vezes 1 é igual a 4. 4 vezes 2 é igual a 8. 4 vezes 3 é igual a 12. 4 vezes 4, 16. E assim vai. Os múltiplos de 6 são 0, 6, 12, 18 e tá aí a sequência. Infinito, ok? Não esqueçam que o conjunto de múltiplos de um número, ele é infinito. Qual é o conjunto interseção, ou seja, quem são os elementos que eu tenho tanto nos múltiplos de 4 quanto nos múltiplos de 6? Nós temos o 12, o 24, o 36, o 48 e temos mais outros infinitamente, porque se os múltiplos são infinitos, o conjunto interseção também é infinito. Mas aí nós queremos o mínimo múltiplo comum. E o mínimo múltiplo comum é o menor múltiplo igual nos dois conjuntos. E quem é esse número? É o número 12. É o menor, ou seja, o mínimo múltiplo que eu tenho em comum nos dois conjuntos, ok? Mas nós podemos utilizar a decomposição em fatores primos para encontrar o mínimo múltiplo comum. Vamos pegar o exemplo de 4 e 6. Nós colocaremos 4,6, o traço da fatoração, e vamos começar a fatorar. Só que nós vamos fatorar os dois números. Então, qual é o número que eu vou pegar primeiro? Olha lá o lembrete dos meus números primos. O primeiro número primo é o número 2, então eu devo começar por ele. 2 é o primeiro número, então 4 dividido por 2 é igual a 2. E 6 dividido por 2 é igual a 3. Eu ainda posso dividir por 2? Sim, porque 2 é par. Então, 2 dividido por 2 é igual a 1. E 3, eu repito, porque ele não é divisível exata com resto zero, ou seja, não é uma conta exata, não é uma divisão exata com 2. E aí, eu agora não tenho mais como dividir por 2, então eu vou partir para o número 3, que é o próximo número primo. 1 eu vou repetir e 3 dividido por 3 é igual a 1. Cheguei a 1 e 1, a minha fatoração está finalizada, terminou. Então, qual é o meu mínimo múltiplo comum? Eu tenho 2 ao quadrado vezes 3, que é igual
a 12. É a multiplicação dos meus fatores primos, ok? Então, o mínimo múltiplo comum entre 4 e 6 é o número 12. Imagine fazer daquela forma que nós fizemos anteriormente, encontrar o conjunto dos números para que eu possa olhar um a um e ver quais são os elementos que são iguais, tanto em um conjunto quanto no outro. Fica muito complicado se forem números grandes. Imagina se eu tiver que fazer isso com os múltiplos de 26 e os múltiplos de 144. Então, é bem mais prático eu fazer através da decomposição em fatores primos. 26 e 144, se eu começar a fatorar, vamos lá. Número 2, 26 dividido por 2 é igual a 13, e 144 divididos por 2, 72. Eu posso continuar com o número 2, então eu continuo. 13 eu repito, 72 por 2 dá 36. Mais uma vez, eu posso continuar com o número 2. E aí eu repito 13 e o 36 me dá um resultado de 18. 18 ainda é um número par, então eu posso continuar dividindo por 2. Repito 13 e 18 dividido por 2 é igual a 9. Agora, eu já não consigo mais dividir nem 13 e nem 9 por 2. Então, qual é o próximo número? É o 3. Eu consigo dividir 13 ou 9 por 3? Sim, o número 9. Então, 3. 13 eu repito, 9 dividido por 3 igual a 3. Novamente, eu divido por 3, 13 eu vou repetir, 3 dividido por 3 é igual a 1. E 13 é um número primo, então ele só vai ser dividido por ele mesmo. E aí, eu finalizo a minha fatoração. O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar todos os fatores primos encontrados. E esse resultado será o meu mínimo múltiplo comum entre 26 e 144. Então, o 2 se repete 4 vezes, ele então é elevado à quarta potência. Vezes 3, que se repete 2 vezes, eu vou elevar ao quadrado. Vezes 13, e essa conta dá 1872. Continuando nos mínimos múltiplos comuns, nós temos, por exemplo, 3 e 5 é igual a 15. 3 é um número primo, ele só é dividido por ele mesmo. E 5 também é um número primo, ele também só é dividido por ele mesmo. Então, o mínimo múltiplo comum entre eles será exatamente o produto entre eles. Então, vamos fatorar para a gente poder ver que realmente é isso? Se eu começar a fatorar 3 e 5, pegando os números primos, eu tenho primeiro 3, que eu consigo dividir o 3, eu tenho resultado 1. Repito 5. E depois eu divido por 5, eu vou ter resultado 1 e finalizo a minha fatoração. Eu tenho agora que fazer o quê? Multiplicar os fatores primos. 3 vezes 5 é igual a 15. Então, o MMC de 2 ou mais números primos entre si é o produto desses números. Então, vamos ver uma situação problema. Ângela está gripada e o médico receitou xarope a cada 4 horas e um comprimido a cada 12 horas, durante 7 dias. Ela acaba de iniciar o tratamento tomando os 2 remédios juntos. Daqui a quantas horas ela irá tomar o xarope e o comprimido novamente juntos? Então, vamos lá. O xarope ela toma de 4 em 4 e o comprimido de 12 em 12. Só que ela acabou de começar o tratamento, então ela pegou o xarope e tomou e pegou o comprimido e tomou. Tomou os dois juntos. Daqui a quanto tempo ela vai repetir essa ação que ela fez agora? Porque daqui a 4 horas ela tem que tomar o xarope, mas ela não vai tomar o comprimido, porque o comprimido é só de 12 em 12.
E aí, daqui a 4 horas, ela vai tomar de novo o xarope e não vai tomar o comprimido. Quando é que será que ela vai tomar o xarope e o comprimido juntos novamente? Então, olha lá, vamos fazer a fatoração em fatores primos entre os números 4 e 12. 4 eu posso dividir por 2? Posso. E 12 também. Eu terei 2 e 6. Continuo com 2, porque ainda são números pares. 2 dá resultado 1 e 6 dá 3. E aí eu passo para o número 3, porque eu não posso mais dividir por 2. Então, 1 eu repito e 3 dividido por 3, 1. Acabou a minha fatoração. Daí eu tenho o produto entre os meus fatores primos, que é igual a 12. Então, a resposta do meu problema é, daqui a 12 horas, ela irá tomar os dois remédios juntos. Vamos ver mais um exemplo para vocês poderem entender. Uma árvore de Natal tem 3 tipos de luzes. As vermelhas acendem a cada 8 segundos. As verdes, a cada 10 segundos, e as amarelas, a cada 12 segundos. Ao ligarmos este pisca-pisca, as luzes acendem juntas. Depois de quanto tempo elas acenderão juntas novamente? Então, é a mesma coisa que eu falei no exercício anterior. Quando eu ligo, elas acendem todas juntas. Mas depois elas começam a piscar, porque elas têm tempos diferentes. A vermelha pisca primeiro, depois pisca a verde, depois pisca a amarela. E assim vai acontecendo até que uma hora elas piscam todas juntas novamente. Eu quero saber em que momento, ou seja, daqui a quanto tempo, elas vão piscar novamente juntas. E aí eu preciso tirar o MMC entre 8, 10 e 12. Então, coloquei aí o lembrete dos números primos para a gente não esquecer e vamos fazer a fatoração. Veja só, até então nós fizemos com 2 números, agora nós estamos fazendo com 3 números, porque nós podemos fazer com quantos números forem necessários, ok? Então, eu vou poder dividir por 2, que é o meu primeiro número primo, porque todos os números, inclusive, são pares. E aí eu terei o resultado 4, porque 8 dividido por 2 é 4, 10 dividido por 2 é 5 e 12 dividido por 2 é 6. Continuo dividindo por 2, porque eu ainda tenho 2 números pares. 4 dividido por 2, 2. 5 eu repito, porque ele não divide por 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. Eu ainda continuo por 2, porque eu ainda tenho lá o 2. 2 por 2 dá 1. 5 eu repito, 3 eu repito. Agora eu vou partir para o 3. E aí eu terei 1, 5 e 1. E aí eu parto para o 5 e finalizo a minha fatoração. O meu MMC será o produto entre os fatores primos encontrados. Então, 2 ao cubo vezes 3 vezes 5, que é igual a 120. Então, daqui a 120 segundos, elas irão piscar juntas, ok? Agora, nós vamos falar do máximo divisor comum. Então, presta atenção. Antes, nós estávamos falando do mínimo múltiplo comum. Agora, nós vamos falar do máximo divisor comum. Ok? Então, antes eu pegava o menor número e agora eu vou pegar o maior número. Lembrando que o conjunto dos divisores, ele é finito. Por isso eu consigo pegar o maior número. Tá certo? Então, vamos lá. Os divisores de 18 são 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Quem não lembra como se encontram os divisores, vamos olhar lá nos vídeos que a tia Flávia já passou para vocês, que tem lá um vídeo que fala só de divisores, múltiplos e divisores, ok?
E aí nós temos os divisores de 30, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15 e 30. Entre esses dois conjuntos, os divisores de 18 e os divisores de 30, qual é o meu conjunto interseção? Ou seja, quais são os números, quais são os elementos que eu tenho em comum? 1, 2, 3 e 6. Então, qual é o meu máximo divisor comum entre esses dois números? Ou seja, qual é o maior número que divide os dois números ao mesmo tempo? É o número 6. Então, o máximo divisor comum entre 18 e 30 é 6. Mas nós também podemos utilizar a decomposição em fatores primos para encontrar o MDC. E como eu faço isso? Vamos lá. O MDC de 48 e 60, por exemplo. Eu vou fatorar o 48 e vou encontrar quais são os números primos que compõem esse número. Nós já fizemos fatoração e sabemos que a gente coloca o 48, traça uma linha e começa a dividir pelos números primos. Então, quem é o primeiro número primo? 2. 48 dividido por 2, 24. 24 dividido por 2, 12. 12 dividido por 2, 6. 6 dividido por 2, 3. 3 dividido por 3, igual a 1. Acaba a minha fatoração aqui. Como que eu sei se a minha fatoração está certa? Justamente os resultados encontrados, os fatores primos, se eu multiplicar, tem que ser igual a 48. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado à quarta potência, vezes 3 é justamente igual a 48. E aí, agora nós vamos fatorar o número 60. Então, 60 por 2 dá 30, 30 por 2 dá 15, 15 por 3 dá 5 e 5 por 5, 1. E se eu também multiplicar 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. Ok? Então, eu sei que as minhas duas fatorações estão corretas. Quais são os números que se repetem tanto na fatoração do 48 quanto na fatoração do 60? O 2 duas vezes e o 3. Então, 2 ao quadrado vezes 3 é igual a 12. Então, 12 é justamente o número que é o máximo divisor comum entre 48 e 60. Mas existe uma outra forma de fazer. Eu posso fazer essa fatoração junto. E aí, eu só vou dividir quando for possível dividir os dois números ao mesmo tempo, porque é isso que me interessa. Eu quero divisor comum, então ele tem que dividir os dois números ao mesmo tempo. Então, eu coloco o 48 do lado do 60 e traço a linha. Vamos começar a fatorar. 48 e 60, eles são divididos por 2 ao mesmo tempo? Sim, porque os dois números são pares. Então, 48 dividido por 2 dá 24 e 60 dividido por 2 dá 30. Eu ainda posso continuar dividindo por 2, porque eu consigo dividir o 24 e também consigo dividir o 30. Está lá. Então, eu tenho o resultado 12 e 15. E aí, eu continuo dividindo por 2? 12 eu consigo dividir por 2. Mas e o 15 eu consigo dividir por 2? Não. Então, eu não vou mais, nesse caso, dividir por 2, porque eu não consigo dividir os dois números ao mesmo tempo. Eu vou partir para o próximo número primo, que é o número 3. 3, eu consigo dividir 12? Sim, eu tenho o resultado 4. E o 15, eu consigo dividir por 3? Sim, eu tenho o resultado 5. Ok?
E aí eu fiquei com os resultados 4 e 5. Existe algum número primo que divide 4 e 5 ao mesmo tempo? Não. 5 é um número primo, ele só é dividido por ele mesmo. E 4 não é divisível por 5. Então, eu paro a fatoração aqui, porque eu já encontrei todos os fatores primos que dividem 48 e 60 ao mesmo tempo, ok? Nesse caso, nós estamos vendo os divisores comuns. Então, são os divisores que dividem os números ao mesmo tempo. E aí, eu multiplico 2 ao quadrado vezes 3 é igual a 12. E aí, quando eu encontro isso, eu sei que eu cheguei ao resultado do meu MDC, ok? Agora, notinha importante. Quando o MDC de 2 ou mais números for 1, esses números são primos entre si, ok? Então, vamos ver uma situação problema também. Temos duas peças de tecido que devem ser cortadas em pedaços iguais. Uma mede 40 metros e a outra 24 metros. Determine o maior tamanho que deve ter cada pedaço, de modo que as duas peças sejam utilizadas inteiramente e sem sobras. Então, eu quero dividir as duas peças em tamanhos iguais ao mesmo tempo. Não pode sobrar nem um pedacinho de uma e nem um pedacinho de outra. Então, eu vou usar o quê? Se eu quero dividir, eu vou usar o MDC. É o máximo divisor comum entre 24 e 40. E aí, eu começo. Por 2, eu tenho 12 e 20. Por 2 de novo, 6 e 10. Por 2 de novo, 3 e 5. Agora eu divido. Agora eu divido? Não, não divido mais, porque eu não consigo dividir 3 e 5 ao mesmo tempo, ok? Se eu não consigo dividir esses dois números ao mesmo tempo por nenhum número, então eu paro a minha fatoração. Já encontrei os fatores primos que dividem 24 e 40, que é 2 ao cubo, é igual a 8. Então, a minha resposta é: as peças deverão ter 8 metros. Então, na primeira peça, que é de 40 metros, eu vou ter 5 pedaços de 8 metros. E não vai me sobrar nenhum pedacinho de pano, ok? Já na segunda peça, 24 dividido por 8 é igual a 3. Então, eu vou ter 3 pedaços de 8 metros também. Então, elas foram divididas igualmente e não sobrou nada dos tecidos. Então, é isso. Missão cumprida. Agora é com você. Faça os exercícios, anote suas dúvidas, estude e não esqueça de enviar as atividades por e-mail, ok? Beijo, beijo, tchau!